Agora vamos resolver uma questão do Enem, é a questão 139 da prova amarela de 2021. Ela diz assim, olha, uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão, e aqui ele tem uma multiplicação, uma soma, outra soma, uma multiplicação e uma divisão. A primeira coisa que vamos determinar para resolver essa questão é se a resposta se trata de multiplicação ou de soma. E para fazer isso, eu vou mostrar para vocês essa primeira parte aqui do comando, onde ele diz: uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Então vamos marcar aqui que eu tenho 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos de pedras ornamentais. Quero uma fantasia utilizando esses materiais aqui. Perceba que nessa primeira parte da explicação eu não vou utilizar aqui o fato dele ter 6 tecidos diferentes disponíveis e 15 pedras ornamentais. Não vou utilizar isso aqui. Eu vou mostrar para vocês só se eu tivesse apenas 2 tipos diferentes de tecidos e 5 tipos distintos de pedras ornamentais para montar essa fantasia. O que ia acontecer? Pense que eu tenha o tecido 1, tenho aqui tecido 1 e tecido 2, 2 tipos de tecidos. E as pedras ornamentais eu tenho P1, P2, P3, P4 e P5. 5 tipos de pedras ornamentais. Se eu quiser fazer fantasias com materiais distintos, como ele está pedindo aqui, utilizando esse material, esses dois tecidos e essas 5 pedras, eu vou fazer o tecido 1, uma combinação dele com a pedra 1. Vou fazer uma combinação do tecido 1 com a pedra 2. Vou fazer uma combinação do tecido 1 com a pedra 3. Veja que são todas combinações diferentes. O tecido 1 com a pedra 4 e o tecido 1 com a pedra 5. Depois eu vou pegar o tecido 2 e vou fazer uma combinação com a pedra 1. O tecido 2, uma combinação com a pedra 2. O tecido 2, uma combinação com a pedra 3. O tecido 2, uma combinação com a pedra 4. E o tecido 3, uma combinação com a pedra 5. Veja que são todas combinações diferentes, não tem nenhuma combinação repetida. Será sempre uma fantasia diferente uma da outra, porque o tecido 1 com a pedra 1 é diferente do tecido 2 com a pedra 1. São combinações diferentes. Então, para cada um dos tecidos, eu tenho 5 combinações. E o total de combinações, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu terei 2 vezes 5 igual a 10. Eu terei 10 possibilidades. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o total de combinações é a quantidade de tecidos vezes a quantidade de pedras. Então, é 2 vezes 5. Aqui nas minhas respostas, não vai ter como resposta um mais ou só uma subtração. Eu terei uma multiplicação. Quais são as respostas que têm multiplicação? Letra A e letra D. Mas como eu faço para saber se é a letra A ou a letra D? Aí é uma segunda parte de análise que eu vou mostrar para vocês. Mas de cara, pensando em Enem, que você tem pouco tempo para resolver, você tem que ir resolvendo por partes para que você já comece eliminando respostas aqui das alternativas, tá bom? Então, a primeira coisa eu mostrei para vocês, sendo 2 tecidos e 5 pedras. Se eu tivesse exatamente 2 tecidos e 5 pedras para montar a fantasia, seria 2 vezes 5, 10. Seria uma multiplicação. Ah, não, mas eu tenho aqui, continuando aqui no comando, ele diz: essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos e 15 pedras ornamentais. Então eu tenho que parar isso aqui, vou apagar isso aqui e vou analisar essa segunda parte para a gente chegar na resposta correta. Já sabemos que é a letra A ou a letra D, agora vamos saber se é a letra A ou a letra D. Apagando aqui.
O que vai mudar para eu saber se é a letra A ou letra D? O que vai mudar é que eu vou simplesmente colocar aqui embaixo do T1 e T2. Eu tenho que escolher 2 tecidos, mas eu tenho 6 possibilidades. Por que isso? Porque quando ele continua aqui no comando, ele começa, né? Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Ele diz, essa pessoa, marca aqui, essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. Ou seja, ele tem os 6 tecidos e tem 15 pedras ornamentais. Eu tenho que escolher 2 tecidos, mas eu tenho 6 disponíveis. Aqui eu tenho que escolher 5 pedras, mas eu tenho 15 disponíveis. E como eu já venho falado aqui na resolução, né, isso é combinação. Você lembra da fórmula de combinação? Uma combinação, você faz uma combinação de N em P, ela é N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Essa é a fórmula de combinação simples, porque aqui é combinação simples. Aqui se eu faço uma faixa azul e preta, ou uma faixa preta e azul, ela é a mesma faixa, ela é a mesma combinação. Então eu vou fazer uma combinação simples, onde eu tenho N fatorial dividido por P fatorial multiplicado por N menos P fatorial, onde o N é a quantidade total de opções que eu tenho e o P é a quantidade de opções que eu preciso escolher. Eu tenho 6 opções, eu preciso escolher 2. Combinação 6 em 2 a 2. Fazendo aqui para os tecidos. O tecido, eu teria uma combinação de NP, que é N fatorial P fatorial multiplicando N menos P fatorial. Qual é o N fatorial dos tecidos? É 6 fatorial dividindo por P fatorial. Qual é o P? O P é 2. 2 fatorial. N menos P fatorial vai ser 6, né? Que é o N, e o P que é o 2. 6 menos 2, 4 fatorial. Se eu estou resolvendo o Enem, eu já venho aqui nas minhas respostas. A letra A, ela começa com 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial. A letra D tem apenas 6 fatorial dividido por 2. Cadê? Tá aqui a letra D. 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, já sei que não é a letra D. Eu já marcaria a letra A e iria para a próxima questão. Mas como é que eu não estou resolvendo a questão? Eu estou ensinando para vocês. Eu vou montar a resposta completa. Fiz aqui para o tecido, combinação simples. Coloquei a fórmula, substituí os valores e cheguei nesse aqui. Agora eu vou fazer para as pedras. As pedras também é uma combinação simples. NP, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Quem é o N das pedras? São 15 pedras, é o total de pedras que eu tenho para escolher. Estou olhando aqui no comando, olha. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. Então, o meu N é 15. Quantas eu preciso escolher? Preciso escolher 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Então, eu começo aqui com 15. E vou dividir por... Quem é o P? O P é 5 fatorial, que vai multiplicar N menos P. N menos P, o N é 15, P é 5. Então, vai sobrar 10 fatorial. E a resposta é as opções que eu tenho para tecido. Quantas combinações eu tenho de tecido? Eu tenho 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 fatorial. Multiplicando pelas opções que eu tenho de pedras. Quais são as opções? 15 fatorial dividido por 5 fatorial, 10 fatorial. Tá vendo como a resposta fica essa letra A aqui? 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial.
Tudo isso, que são as combinações de tecidos, multiplicando por 15 fatorial, dividido por 10 fatorial vezes 5 fatorial, que são as combinações de pedras ornamentais. Beleza, mas uma dúvida que eu tinha no tempo que eu estudava era: de onde saiu essa fórmula? Posso lembrar essa fórmula aqui ou posso não lembrar dessa fórmula, até porque a diferença da fórmula entre combinação simples e arranjo simples é que na combinação simples tem o P. Eu tinha um professor que ele dizia que para lembrar, lembra que é combinação. Então, quando você lembrar, você troca o B de combinação para P de combinação e você vai lembrar que a fórmula da combinação simples é com o P e a fórmula do arranjo é sem o P. Mas eu não sabia de onde vinha. Agora eu respondi para vocês, eu quero fazer uma extensão dessa aula para explicar para vocês essa fórmula aqui. Então eu vou apagar essa parte aqui todinha. Mostrei para vocês por que a multiplicação, agora eu mostrei para vocês a resposta da questão e agora eu vou mostrar para vocês por que a fórmula é feita assim. E para isso eu vou utilizar novamente só essa primeira parte aqui. Eu tenho 6 tecidos e eu preciso fazer uma combinação de 2 a 2. Por que a fórmula é aquela? N dividido por P, N menos P. Você vai precisar pensar o seguinte. Eu tenho 6 tecidos. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. A primeira coisa que você vai pensar é que você tem 6 tecidos e se você tivesse 6 possibilidades, eu tenho aqui o tecido A, tecido B, tecido C, tecido D, tecido E e tecido F. E eu preciso fazer uma combinação de 6 em 6. Quantas combinações seriam diferentes? Observe, o nosso problema nós precisamos de 2 em 2. Eu estou começando com 6 em 6. Porque na fórmula, olhando aqui para a resposta, eu começo com 6 fatorial. De onde vem esse 6 fatorial? Que é o N fatorial. Ele vem daqui. Para eu escolher o primeiro tecido, eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para eu escolher o primeiro tecido, eu tenho 6 possibilidades. Vamos dizer que eu tenho escolhido o tecido B. Esse eu não posso mais escolher, porque são escolhas distintas. Agora, para o segundo tecido a ser escolhido, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 possibilidades. Vamos imaginar que eu escolhi o F. Agora, para escolher o terceiro tecido, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, tenho 4 possibilidades e vou escolher o C. Agora eu tenho, para escolher o próximo tecido, 1, 2, 3 possibilidades. Então, eu tenho 3 possibilidades e vou escolher o E. Em seguida, para escolher o próximo tecido, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho o A e o D. Eu tenho 2 possibilidades. Então, 2 possibilidades. Aqui. 2 possibilidades, escolhi o A. E por fim, o último tecido a ser escolhido só pode ser o D, eu só tenho uma possibilidade. Então, tenho uma possibilidade, escolhi o D. Por causa disso, se fossem 6 tecidos e eu tivesse que escolher 6 combinações diferentes, lá no começo eu mostrei para vocês porque é a multiplicação, né? Então aqui eu vou só incluir a multiplicação. Aqui é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso é 6 fatorial. Porque é uma multiplicação de um número dele com seus antecessores até chegar no 1, no caso aqui o 6, com todos os antecessores inteiros. 5, 4, 3, 2 e 1. Aqui, ó, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Essa multiplicação aqui nós chamamos de 6 fatorial. E daí que vem esse 6 fatorial aqui de cima da resposta da combinação, da fórmula da combinação. Estamos fazendo aqui a fórmula da combinação, vou colocar aqui embaixo. Combinação de N, P, onde eu começo com o N fatorial. Apagando aqui, vou apagar isso aqui. Por que eu estou apagando? Porque agora nós vamos ver essa parte de baixo aqui da resposta. Eu não tenho que escolher 6, eu tenho que escolher apenas 2. E eu fiz aqui como se eu tivesse que escolher 6. Se eu tenho que escolher só 2, ou seja, eu tenho que escolher esse primeiro aqui e esse segundo. Veja, eu escolho essa primeira opção e essa segunda opção. Esses aqui eu não tenho mais que escolher.
Então, se eu estou fazendo uma multiplicação aqui e eu quero tirar toda essa galera aqui, ou seja, eu tenho total 6 e tenho que tirar 4 opções, porque eu só quero 2. E daí vem o n menos p, porque eu tenho n, que é o total de opções que eu posso escolher, são 6, mas eu quero escolher só 2. Então, n menos 2, o que sobra? Isso aqui eu tenho que tirar. E daqui, como eu faço uma exclusão de algo que está multiplicando, eu vou dividir 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso aqui é 4 fatorial. Isso aqui é 4 fatorial. Mas eu não vou colocar ele como 4 fatorial. Eu vou colocar ele como 6 menos 2, que também é 4, né? Então, eu vou pegar tirar isso daqui e vou colocar bem aqui na frente. 6 menos 2 fatorial. Então, veja, estou montando aqui a fórmula. Essa fórmula aqui, ó. Eu tenho 6 fatorial e tenho 4 fatorial, que o 4 fatorial é 6 menos 2. Tá, e da onde é que vem o 2 fatorial? Nesse caso específico aqui, tá? Opa. Vou colocar aqui embaixo também. Então, mostrei para vocês o n fatorial e mostrei o n menos p fatorial. E o p fatorial? O p fatorial ele vai combinar assim. Eu tenho T1 e T2. Eu vou colocar aqui as combinações. Eu tenho A, B, C, D, E e F, né? Foi o que eu coloquei. Eu vou tirar essa fórmula aqui para me dar espaço. Vou colocar ela aqui do lado. Combinação de N, P. Já mostrei para vocês o N fatorial. E já mostrei para vocês o N menos P fatorial. Vou colocar aqui os A, B, C, D, E e F. 6 possibilidades de tecidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou fazer as combinações entre eles. Combinações distintas, não podem ter combinações repetidas. Eu posso combinar o A com B, o A com C, o A com D, o A com E e o A com F. São distintas. Eu posso fazer o B com C, o B com D, o B com E e o B com F. Eu posso fazer o C com D, o C com E, C com F. Eu posso fazer o D com E e o D com F. E eu posso fazer o E com F. Quantas combinações eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coloquei todas as combinações distintas. Mas veja que aqui no B, eu não coloquei B com A. No C, faltou eu colocar o C com o B e o C com A. No D, faltou eu colocar o D com A, D com B e o D com C. No E, faltou eu colocar o E com A, E com B, E com C, E com D. No F, faltou eu colocar F com A, F com B, F com C, F com D e F com E. Perceba o seguinte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu também tenho 15 possibilidades aqui que eu não coloquei. E por que eu não coloquei? Porque quando eu fiz o A com B, eu não posso repetir aqui o B com A. Nessa situação aqui, que eu tenho uma combinação simples, aqui entra aquela história da a ordem importa, a ordem não importa. Se eu estivesse fazendo a ordem de uma fila, se eu tenho A em primeiro e o B em segundo, é diferente de eu ter o B o primeiro e o A em segundo. Esse é o que muda da fórmula de combinação para arranjo. Nesse caso aqui não, eu estou fazendo uma combinação de uma fantasia. Essa fantasia eu tenho que colocar um tecido e uma pedra. Tenho que escolher 2 tecidos, tenho que escolher 5 pedras. Nesse caso aqui, se eu escolho o tecido A e o tecido B, ou escolho o tecido B e o tecido A, ele não muda a fantasia vai ser a mesma.
Por isso, eu preciso tirar toda essa galera aqui que está repetida. Que é o quê? As duas possibilidades. Que é o P, né? Eu tenho duas possibilidades, eu tenho as combinações, mas eu tenho que tirar todas as combinações repetidas. E por isso, eu coloco aqui embaixo, aqui em cima, estou colocando aqui, ó, P fatorial. Quanto é o P fatorial? O 2 fatorial. Então, eu tenho 6 fatorial. Por que que é 6 menos 2 fatorial? Porque eu tirei essa galera aqui. Por que que é 2 fatorial? Porque eu tenho que tirar essa galera aqui. Tiro isso aqui do total de combinações que eu fiz a permutação simples aqui em cima. Daqui é que sai, colocando aqui embaixo, o P fatorial, tá? Se fosse um arranjo de NP, arranjo é quando a ordem importa, seria só N fatorial, N menos P fatorial. Por quê? Porque no arranjo eu mostrei aqui para vocês que eu não preciso tirar esse repetido. Porque no arranjo, se a ordem importa, primeiro e segundo, o A está em primeiro e o B em segundo, é diferente do B em primeiro e o A em segundo. Aí no caso do arranjo eu não coloco o P, arranjo simples. Mas em combinações onde a ordem não importa, eu tenho que tirar esses repetidos aqui. É daqui que vem essa fórmula da combinação simples e do arranjo simples, beleza? Por fim, deixa eu apagar isso aqui. Vocês viram aqui que tem 15 combinações, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por fim, que eu sempre fui muito cético, eu sempre duvidei muito das respostas. Vamos fazer o seguinte. Vamos resolver essa questão aqui. Eu tenho 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial. Quanto é isso? Isso aqui vai ser 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 fatorial. Esse 4 vai simplificar com esse 4. E 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, aqui em cima eu tenho 6 vezes 5 é 30. 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, realmente, a quantidade de combinações que eu tenho aqui para os tecidos são 15 combinações, como eu mostrei para vocês. Então, mostrei para vocês como resolver, como montar a fórmula, de onde vem a fórmula do arranjo, a fórmula da combinação, qual a diferença da combinação para o arranjo, e no fim ainda mostrei que realmente essa continha que dá. Se você resolver, eu resolvi para vocês aqui a dos tecidos, resolva aí essa aqui das pedras. Você vai ver que também vai bater direitinho, igual como eu mostrei para vocês. Questão bem legal que dá de aprender muita coisa. Muito legal essa questão.